Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o GES e o SINDICT. O GES é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Essa semana que tem início no dia 9/10, o GES lança um estudo chamado Relatos sobre Discriminação e Condições de Trabalho no Ramo do Vestuário, cujo enfoque foi o preconceito e suas consequências sobre a diversidade de orientações sexuais entre os trabalhadores do setor do ramo vestuário. E a pesquisa foi conduzida pelo DIEESE, com parcerias, e para conversar com a gente tanto sobre a pesquisa, com o processo de pesquisar, e também sobre os seus resultados, a gente recebe aqui a geógrafa técnica do DIEESE, Luísa Cruz. Luísa, obrigada, bem-vinda a mais um Giro Sindical. Obrigada, Renata. Luísa, vamos lá. O GES conduziu essa investigação e o tema foi o preconceito relacionado às orientações sexuais na fabricação do vestuário. No título do trabalho, a publicação aparece fazendo referência ao público investigado. E o público aparece sobre a insígnia, sobre a sigla LGBTQIAPN+. O que significa cada uma dessas letras e qual foi o objetivo do trabalho? A sigla, ela é realmente grande e ela vem crescendo com o tempo, né? Essa sigla, LGBTQIAPN+, o L é de lésbicas, o G de gays, o B, bissexuais, T de transgêneros, Q de queer, I de intersexo, A de assexuais, agêneros ou aromânticos, P de pansexuais ou polissexuais, e o N de não binários. O mais representa as outras identidades e orientações sexuais que não são mencionadas na sigla, para abranger qualquer uma outra que existir. Sobre o projeto começou em 2020 e tem o nome de Empoderamento dos Sindicatos Brasileiros no Setor do Vestuário para combater a violência com base no gênero e discriminação LGBTQIA+, no local de trabalho. A sigla, inclusive, aumentou depois, né? No projeto, foram realizadas diversas atividades com o objetivo tanto de mobilizar a ação sindical para o debate sobre o tema, quanto na formação de líderes sindicais. Dentre as atividades do projeto, o DIESE ficou responsável pelo desenvolvimento de uma pesquisa sobre as condições de trabalho dos trabalhadores LGBTQI no setor, que contribui para o objetivo geral do projeto, com o levantamento de informações sobre as condições de trabalho, vivências de situações de discriminação e opiniões e posicionamentos sobre os temas relacionados à orientação sexual e questões de gênero. Esses elementos foram bastante importantes para a estruturação das atividades de formação dos líderes sindicais, reflexões sobre as necessidades e possibilidades de atuação sindical, nas rodas de conversa com os trabalhadores e trabalhadoras que seguiram a pesquisa. Luísa, diz uma coisa para a gente. Quem foram os parceiros que possibilitaram a realização dessa pesquisa? A gente teve o Solidarity Center nessa primeira fase do projeto, junto com a CNTRV e DIESE, que é quem encabeça o projeto, e a Louds Foundation, né? Agora, nessa segunda etapa do projeto, quem entrou foi o Fundo Brasil, né, o Labora, que está entrando como financiador do projeto. CNTRV é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Vestuário, filiada à CUT. Confere? É isso. Essa pesquisa ela teve o ambiente de trabalho, o local onde as pessoas trabalham como foco. Queria te perguntar, nesse ambiente, quais são as formas mais comuns sobre a qual o preconceito, a discriminação, ela se revela, ela aparece, ela se manifesta. E ainda, de onde partem essas discriminações? Elas partem de chefes, elas partem de colegas. Acho que é importante dizer, antes de mais nada, que a discriminação apareceu em todos os relatos que a gente ouviu. Seja a partir de um relato pessoal, de um relato sobre discriminação vivida por outra pessoa LGBT, ou mesmo em situações em que a discriminação é naturalizada, como supostos apelidos e brincadeiras. A discriminação relatada aparece em diferentes intensidades e gradações. Então, elas vão desde olhares, cochichos pelas costas, brincadeiras, passando por ofensas indiretas, agressões verbais diretas, ofensas intensas e constantes, até agressões físicas
e assédio sexual. Apareceram todos esses tipos de discriminações nos relatos da pesquisa. Alguns entrevistados identificam essas situações como discriminação, mas outros acabam naturalizando essas vivências em suas falas, considerando enquanto provocações ou brincadeiras. De todas as formas, elas aparecem em todos os relatos. A maioria dos relatos eram de discriminações feitas por parte dos próprios trabalhadores e trabalhadoras no ambiente de trabalho, por meio de brincadeiras constrangedoras, apelidos, até situações mais explícitas. Já as discriminações institucionais aparecem principalmente pela omissão diante das violências. Então, o respaldo das atitudes dos superiores hierárquicos parece criar e fortalecer uma cultura de discriminação institucional. A atuação da empresa ou a ação de superiores se mostram decisivas para que situações se consolidassem como discriminações sistemáticas ou situações pontuais. Então, essa foi a maioria dos relatos que a gente escutou, e tiveram esses dois tipos de discriminação, tanto pelos trabalhadores quanto institucional, cada uma com a sua particularidade. Agora, o Giro Sindical vai fazer um intervalinho e nós voltamos já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe aqui a técnica do DIEESE e geógrafa Luísa Cruz, e nós conversamos aqui sobre uma pesquisa do DIEESE entre trabalhadores do ramo vestuário, que teve como enfoque o preconceito e a discriminação sobre as diferentes orientações sexuais. Luísa, a metodologia da pesquisa, ela não teve por objeto apresentar um resultado quantitativo, como, por exemplo, tantos por cento dos trabalhadores relataram sofrer tal tipo de discriminação. Ela se baseou em relatos. Eu queria que você explicasse por que da opção por essa metodologia e quais vantagens vocês identificaram por fazer essa opção. Quando a gente vai realizar uma pesquisa quantitativa amostral, é necessário uma base de dados, um cadastro, parâmetros para que se possa desenhar uma amostra que vá ser representativa desse grupo pesquisado. Quando trabalhamos com o segmento da população como os LGBTQIAPN+, precisamos considerar que praticamente não há informações disponíveis. Os LGBTs não estão, por exemplo, representados de forma ampla no censo do IBGE. Tem apenas uma pergunta no questionário que aborda a orientação sexual. Nela é possível registrar o cônjuge do mesmo sexo quando se mora na mesma residência. A pergunta capta, então, apenas lésbicas, gays e bissexuais que moram juntos, ou seja, uma fatia muito pequena dessa população. Além disso, estima-se que essa questão seja subrepresentada, e principalmente o estigma e o preconceito por parte da sociedade, que pode fazer com que essas pessoas não se sintam seguras para declarar a própria orientação sexual no censo. Enfim, estou dizendo isso porque a falta de dados por si só já é uma informação muito importante. Esses dados seriam essenciais para viabilizar pesquisas quantitativas sobre a população e dar embasamento para as políticas públicas tão necessárias para setores marginalizados da sociedade. Por meio da metodologia de pesquisa qualitativa, através de entrevistas, é possível delimitar os temas relevantes e estabelecer uma relação entre eles, possibilitando uma reflexão sobre como a discriminação ocorre e impacta a vida dessas pessoas entrevistadas. Além disso, temas sensíveis como a discriminação também são melhores captados nesse formato de entrevistas, porque permite que a pessoa se expresse de uma maneira que ela se sentir confortável para abordar temas tão espinhosos que dizem respeito à vida dela, à existência dela, dentro e fora do trabalho. Essa pesquisa foi dividida em duas etapas, sendo a primeira a realização de entrevistas em profundidade, com dirigentes e trabalhadores LGBTs do setor do vestuário e calçados, e na segunda etapa foram realizadas entrevistas em grupo, com dirigentes e trabalhadores também. A pesquisa teve participação de pessoas de diferentes estados e regiões, e proporcionou um panorama interessante sobre as principais questões enfrentadas por esses trabalhadores ao redor do país. As análises dessa pesquisa, então, elas não têm a intenção de representar um quadro generalizável sobre a categoria, e sim as reflexões sobre a discriminação e como ela ocorre e impacta a vida dessas pessoas. Esses dados, então, eles vão compor um retrato da maneira que a discriminação impacta a vida desses trabalhadores no segmento e traz relatos muito marcantes sobre o cotidiano deles. Bom, Luiz, a gente sabe que o preconceito ele atinge as pessoas subjetivamente e objetivamente.
Subjetivamente, faz com que as pessoas adoeçam até mesmo, e até mesmo de doenças emocionais, pode causar depressão, ansiedade. Agora, ele também pode atingir de forma objetiva as pessoas no ambiente de trabalho, com salários desiguais, com mais dificuldade de promoção. A pesquisa revelou elementos que conversem com essa discriminação objetiva. A discriminação no ambiente de trabalho, ela impacta na autoconfiança, saúde mental, como você disse, e contribui para a manutenção de um ambiente tóxico no trabalho. Aquela sensação de estar sempre sob olhares, sempre ser vista como o diferente ruim, como aquilo que não é bem quisto. Mas, além disso, os trabalhadores LGBTs também são impactados por falta de oportunidade, que aparece como uma grande barreira profissional para as pessoas LGBTs, principalmente para as pessoas trans. Então, aí já é uma forma objetiva de serem impactados já nesse ingresso no mundo do trabalho, né? Uma vez que eles ingressam e conseguem emprego, eles vão sofrer questões como perseguição, punição, ameaças, em razão da sexualidade ou da identidade de gênero. E isso também apareceu bastante na pesquisa, essa dificuldade de se manter no trabalho por conta de perseguição e ameaças. Além disso, outras questões apareceram, como restrição, por exemplo, ao uso do banheiro, o não uso do nome social. Esse desrespeito à identidade de gênero, principalmente das pessoas trans, também apareceu bastante nos relatos. O impacto objetivo sobre esses trabalhadores e trabalhadoras, então, é tanto no acesso quanto na permanência deles nesse mundo do trabalho. Ainda que esse impacto na saúde mental já seja algo muito objetivo, né, que vai comprometer a experiência no trabalho, essas outras barreiras, tanto de acesso quanto de permanência, são gritantes, assim, aparecem em diversos relatos que a gente escutou na pesquisa. Os sindicatos também não estão imunes ao preconceito, como a gente já disse aqui, ele está em todo lugar e ninguém, nenhum setor, nenhum ambiente está imune. Mas o fato também é que muitos sindicatos tentam reconhecer isso e atuar. Agora eu quero te perguntar qual é a percepção dos trabalhadores acerca dos sindicatos, os trabalhadores que têm, relatam discriminação no ambiente de trabalho, reconhece que o sindicato pode ser um ponto de apoio ou vê o sindicato muito distante do seu sofrimento no ambiente de trabalho? Ao mesmo tempo que as pessoas entrevistadas reconheceram o potencial dos sindicatos na luta de classes, elas expressaram críticas sobre a atuação específica junto aos trabalhadores LGBTs. Para elas, o sindicato é uma referência na defesa dos direitos trabalhistas e deveria também defender os direitos humanos da população LGBTQIAPN+. Os relatos da pesquisa expressaram uma realidade comum ao conjunto do movimento sindical brasileiro, que é a deficiência em se comunicar com a base, que é algo que a gente vê bastante, né? As críticas inerentes à ausência de informações ou atividades relacionadas à LGBTfobia nos locais de trabalho foram recorrentes nessa pesquisa. Em grande parte, as pessoas entrevistadas afirmaram que o sindicato da sua localidade nunca atuou especificamente sobre o tema, principalmente de forma propositiva. Falas discriminatórias em encontros, atividades sindicais, também afastam os trabalhadores e trabalhadoras LGBTQIAPN+, dos sindicatos. Isso foi confirmado em algumas entrevistas e leva à reflexão de que muitas vezes, mesmo sem intenção, as lideranças sindicais acabam reproduzindo atitudes preconceituosas. Em várias localidades que a gente entrevistou pessoas, não há nenhuma entidade ou organização de defesa do direito das pessoas LGBTQIAPN+, de forma que as pessoas entrevistadas sentem que o sindicato poderia suprir essa lacuna de atuação. Mas vale dizer, para finalizar, que as atividades anteriores desse próprio projeto de combate à discriminação contra os LGBTs, desenvolvido pela CNTRV, foram mencionadas em algumas entrevistas, o que revela a importância de atividades formativas que possibilitam a troca de experiências e o debate sobre esses problemas. O Giro Sindical vai fazer mais um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a geógrafa e técnica do DIEESE, Luísa Cruz. E a nossa conversa aqui é sobre discriminação no local de trabalho contra a população LGBTQIAPN+. Luísa, está nas atribuições do sindicato realizar negociação coletiva, que abrange temas como salário, condições de trabalho,
A negociação coletiva, ela tem como resultado um instrumento jurídico, que é um acordo ou uma convenção coletiva formado por cláusulas. E há possibilidades de que essas cláusulas contenham temas, tratem de proteger essa população que vocês investigaram nessa pesquisa, que já já você vai nos dizer onde a gente pode encontrar. Vocês olharam para esse tema, olharam para o estado das artes, das cláusulas que protegem essa população no mercado de trabalho brasileiro? E o que vocês encontraram se vocês olharam para isso? Sim, a gente também elaborou, né, o DIES elaborou um levantamento e análise de cláusulas negociadas com garantias aos trabalhadores e às trabalhadoras LGBTs no Brasil, por meio de uma metodologia de categorização e pesquisa das cláusulas desenvolvido pelo próprio DIES. Esse estudo, então, agora está atualizado e vai estar disponível para consulta. Então, são apresentadas nesse estudo cláusulas constantes de acordos e convenções coletivas de trabalho vigentes em 2022 que garantem direitos a LGBTs. Outro levantamento semelhante foi realizado nos anos de 2010 e 2019, o que permite a gente avaliar os avanços dessa negociação nesse período. As cláusulas identificadas na pesquisa, elas podem ser reunidas em dois grupos. O primeiro corresponde às que asseguram direitos e garantias aos familiares dos trabalhadores, que podem contemplar companheiro, companheira, filhos, sogros e pessoas consideradas dependentes dentro do núcleo familiar do trabalhador. O segundo grupo reúne garantias dirigidas exclusivamente ao trabalhador e à trabalhadora LGBT, que, em geral, são cláusulas que visam o combate ao preconceito, à discriminação e a promoção da diversidade nas empresas. Mais da metade das negociações com as cláusulas LGBTs, são 53,4%, asseguram garantias desse primeiro grupo, relacionado aos cônjuges e familiares dos trabalhadores. E praticamente 2/3 asseguram cláusulas do segundo grupo, ou seja, do grupo de cláusulas relacionadas aos direitos específicos desses trabalhadores. A soma das partes supera 100%, porque uma mesma negociação pode registrar garantias de ambos os grupos. As cláusulas dos grupos de garantia relativa a companheiros dependentes foram classificadas em 5 grupos. O mais frequente é o pagamento de auxílios extensíveis aos cônjuges dependentes, presente em 48% das negociações com garantias LGBTs. O segundo grupo mais presente de negociações é os das licenças, que representa 40% do total, que reúne as licenças parentais, por exemplo, licença funeral, casamento, adoção. O terceiro tipo, em ordem de grandeza, corresponde às cláusulas relativas à estabilidade no emprego. O quarto grupo é composto por garantias relativas à jornada de trabalho, que inclui cláusulas sobre a amamentação, férias, abonos de faltas, quando você vai acompanhar o cônjuge em consultas e coisas do tipo. E o quinto grupo é um grupo de outras garantias, as que não estão abrangidas aí. Eu só queria encerrar dizendo que a divulgação das conquistas resultantes desses diversos processos de negociação coletiva, eu acredito que seja essencial, porque outras categorias profissionais incluam no seu rol de reivindicações com o intuito de incorporá-las aos seus acordos e convenções coletivas. No que diz respeito a trabalhadores que compõem segmentos historicamente marginalizados, tal como os LGBTs, o conhecimento dessas conquistas é ainda mais importante, porque representa um passo na busca de mais avanços que proporcionem tanto a facilitação do acesso ao mundo do trabalho, quanto a qualidade dessas atividades laborais e a permanência no mundo do trabalho. Na sua percepção, outras categorias de trabalhadores tendem a apresentar resultados muito similares, muito semelhantes, ou cada caso é um caso, merece uma investigação específica, pode ter formas específicas de manifestação do preconceito? Antes de mais nada, eu acho que é importante ressaltar que a discriminação é um problema social amplo, então certamente ela não se restringe a um setor. O setor da confecção e de calçados, ele tem a particularidade de aceitar pessoas com pouca experiência profissional. Ele é um dos setores, né, que tem essa característica. O trabalho no setor do vestuário, de acordo com os relatos que a gente ouviu na pesquisa, foi para muitos o primeiro emprego. Os entrevistados reconhecem o setor da confecção e dos calçados como um tipo de inserção que acolhe iniciantes.
Então, estima-se que esse setor também abrigue muitos LGBTs pelo fato de muitos deles não terem portas abertas em outros setores. Então, por ser um setor que abriga bastante LGBT, a gente consegue fazer esse estudo e consegue mapear um pouco e ter alguma noção de como se dá essa discriminação nesse ambiente. Mas eu acredito que outros setores que empregam LGBTs, como, por exemplo, o telemarketing também, eu imagino que também tenham casos de discriminações parecidos e que as dificuldades por eles enfrentados sejam similares. No entanto, muitos setores, principalmente os que trabalham diretamente com atendimento ao público, sequer abrem as portas, né, sequer abrem oportunidades para esses trabalhadores LGBTs. Então, eu imagino que os únicos lugares onde não há discriminação contra os LGBTs são os lugares que eles nem estão, que são vários setores. Eu acho que essa foi uma contribuição inédita, o Giro Sindical nunca tinha tratado desse tema, então eu já quero começar, antes de fazer essa pergunta, agradecer demais a sua presença, Luísa, e perguntar para as pessoas onde é que elas podem encontrar, e para você dizer para as pessoas melhor, onde é que elas podem encontrar os estudos a partir dessa nossa conversa aqui. Nessa etapa mais recente do projeto, a gente teve oficinas regionais com os dirigentes sindicais, sessões de diálogo social com representantes de 3 associações, que foi algo inédito, e ainda vamos ter ainda esse ano oficinas de sensibilização de trabalhadores e trabalhadoras. Em todo o país. Isso, Sul, Sudeste e Nordeste. Na região Norte, não, a gente não teve, porque não tem os sindicatos da CNTRB, a gente não conseguiu inserção lá, mas vão ter nas diferentes regiões do país. Então, só para contando um pouco que esse projeto ainda está em desenvolvimento, agora mais com foco no diálogo social e na sensibilização de trabalhadores sobre os temas, sobre esse tema, né? Para além disso, nesse segundo projeto, como eu comentei no começo e como você trouxe agora, estão sendo divulgados materiais muito ricos sobre esse projeto que valem ser compartilhados. São eles um vídeo de sensibilização com os dados da pesquisa, uma publicação de mais fôlego, uma publicação mais extensa sobre os resultados dessa pesquisa, e uma revista, que é uma versão mais enxuta, que chama LGBTfobia no ramo do vestuário. Linha fina, relatos e análises, resumo dos resultados da pesquisa. Essa é a publicação mais enxuta, que traz um pouco os resultados dessa pesquisa de forma sintética, mas quem quiser tem a publicação extensa para se aprofundar. Além disso, tem esse estudo das negociações das cláusulas, né, e da evolução dessas cláusulas LGBT de 2010 para cá, que também é um estudo inédito e que acho que vale muito a consulta. Todos esses links vão estar disponíveis no site do Diese e vão ser divulgados através das redes sociais do Diese também. Eu acho que é algo inédito, a CNTRV promoveu esse projeto que já está colhendo frutos deles, né? Ele começou lá na pandemia e vai agora entrar no ano de 2024, e, enfim, muita satisfação de fazer parte de um projeto desse, que vai olhar para esse segmento da população que normalmente, historicamente, não é considerado pelo movimento sindical. Então, estou muito feliz de vir falar aqui desse projeto, dessa pesquisa, e agradeço o espaço também, o acolhimento, que seja um tema que apareça mais tanto aqui nas entrevistas, enfim, e no universo do mundo do trabalho como um todo. Obrigada, Luísa. Foi um programa realmente muito especial. Seguimos. Tchau, tchau.